Olha lá, hein, gente. Teremos o quê? 12 minutos das 9? Vamos lá. Correndo. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer conhecer cada um de vocês. Prazer rever Flávio, ver a Carla. É uma alegria muito grande isso. Para a gente é especial esse momento em que fomos convidados para ministrarmos a palavra aqui nessa igreja. Nosso coração já se encheu de alegria. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. E para a gente começar... Oi? Pois é, eu vou falar sobre isso agora. Em 1988, eu conheci aquela mulher ali. 1988. Aí a gente se enxergou assim. Na realidade, ela que me enxergou, né? Porque toda a beleza, toda a empatia, o encanto que cerca essa pessoa aqui, despertou nela um tchan. Em 88 eu conheci, ela morava em Recife. E eu estava indo passar férias em Recife. E aí, olha, não sei o que, começa aquela coisa, todo mundo já sabe como uma coisa funciona. E eu morava em Campinas, São Paulo. Sou paulista, né? E moro em Recife. Eu imaginei que o pai, os irmãos, fossem torcedores do Sport, o Santa Cruz, o Náutico, qualquer um desses times de lá daquela região. Mas não, o sogro era corintiano. Ninguém merece, gente, ninguém merece. Eu nasci em Campinas, sou Ponte Preta, torço para Ponte Preta, torço para Macaca, sofredor, muito sofredor. Mas vocês sabem que a Ponte tem um problema sério com o corintiano. E aí, passou-se o tempo, as nossas filhas vieram, e aí a mais velha resolveu começar a namorar. E aí, quando ela começa a namorar, e começa com um assunto de pai, estou querendo casar, e a coisa começa a andar. O genro é o quê? Não, é palmeirense. Senhor, me livra dos inimigos, os inimigos me cercam, Senhor. E aí, passa mais um tempo, o pastor Flávio me convida para pregar e diz que eu posso me hospedar na casa de um irmão muito fiel. E aí, quando eu entro na casa da irmã, vem um marido lá de dentro, vestido com a camisa do Corinthians. Isso não é recepção, não, gente. Não faz isso comigo, amigo. Prazer, viu? Muito obrigado por vocês me acarinharem e cuidarem da minha mulher de ontem para hoje. Senti muita falta dela, mas elas estavam em boas mãos. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Vamos deixar a brincadeira de lado? Palmeirense, corintiano, Ponte Pretano, e a gente vai falar sobre o São Paulino hoje. Vamos falar sobre o apóstolo Paulo, mas também vamos falar sobre um jovem. E essa mensagem que eu vou trazer para os irmãos essa noite, ela geralmente é pregada na posse ou na consagração de pastores ou de pessoas que a partir de um determinado momento serão líderes numa determinada igreja, trabalhando junto a um ministério específico. E a gente vai meditar um pouquinho sobre o relacionamento entre o apóstolo Paulo e Timóteo. E para isso a gente vai ler alguns versículos. Eu prometo que a gente vai ler muitos versículos. Nós vamos ler quase o livro inteiro de 2 Timóteo. Dá tempo? Dá tempo. Acompanhem comigo. Quem tem menos de 30 anos? Levanta a mão. Menos de 30 anos. Não, fala sério. Júlia, baixa a mão aí. Você não. Quem tem menos de 30 anos? Uma galera da juventude, dos adolescentes estão em peso lá em cima. Peso. Gente, a mensagem é para vocês. É para vocês. Quem tem mais de 30 anos aí? Levanta a mão. Mais de 30. Gente, a mensagem também é para vocês. Quem é a mulher? Levanta a mão. Ô glória.
mensagem é para vocês também. Afinal de contas, vocês fizeram aniversário ontem. E essa semana é uma semana de festa, de alegria. E a mensagem é para todos nós. A mensagem é para todos nós. Imagina o seguinte. Imagina se que você está preso. Quem tem mais de 30 anos? Imagine que você está preso. Imagine que o lugar onde você está é uma prisão escura, suja. Quem domina aquela região é um ditador dos maus, dos bravos. Perseguem você constantemente por causa da sua fé. E você começa a anunciar o Salvador, que é Jesus Cristo. E fazendo isso, você várias e várias vezes acaba na prisão. E de repente você se encontra ali, naquele lugar, preso. E você já tem uma idade avançada. E eu estou falando só quem tem mais de 30. Sabe por quê? Porque naquela época, 2000 anos atrás, a média de vida das pessoas era 40 anos. 40 anos. Com 40 anos talvez você já estivesse passando dessa para melhor. Mas o apóstolo Paulo tinha cerca de 70 anos, 75 anos, quando começou a escrever 2 Timóteo. E aí ele escreve para Timóteo, que era um jovem de menos de 30 anos, naquela época em que ele está escrevendo o livro. Acontece que, olha lá, estou vendo um monte de Timóteo saindo daqui agora. Timóteo e Timóteas. Deus abençoe vocês. Acontece que uma relação como essa, entre um senhor de 70 anos, de 75 anos, que já está dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele começa a escrever uma carta aconselhando a Timóteo a permanecer firme, fiel, a fazer e praticar as coisas que Timóteo mesmo aprendeu. Abram lá, 2 Timóteo capítulo 1. Vamos começar pelo começo. 2 Timóteo capítulo 1. Eu, Paulo, estou numa missão especial por Cristo, transmitindo o plano de Deus que está na mensagem de vida por meio de Jesus. Escreva a você, Timóteo, o filho a quem muito amo. Tudo de bom da parte do nosso Deus e que Cristo seja com você. Está preso numa prisão escura, num lugar muito ruim, e começa a escrever. E ele escreve para quem? Para um filho que ele tanto ama. Não é um filho de verdade. Timóteo não era filho de Paulo, mas era um filho na fé, um companheiro de anunciar a mensagem de salvação. Uma carta de um pai para um filho. E ele começa a escrever. E lá num dado momento, em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 11 e 12, ele começa a detalhar algumas coisas para Timóteo. Esta é a mensagem que, como pregador, emissário e professor, tenho uma incumbência de comunicar. É também a causa de todos os problemas que eu estou enfrentando. Mas eu não me arrependo. Eu não poderia estar mais convicto. Aquele em quem tenho crido pode guardar até o fim aquilo que me confiou. E aí a certeza de Paulo, a convicção de Paulo, a certeza da fé, a certeza de salvação, a certeza e o conhecimento de quem era o Salvador da vida de Paulo, permitiu que ele fizesse o maior ministério que se tem notícia até os dias de hoje. Afinal de contas, ele evangelizou apenas parte da Europa, apenas parte da Ásia, apenas parte do Oriente Médio, apenas parte do norte da África. Ou seja, o ministério dele foi abrangente.
abrangia o mundo todo daquela época. O mundo todo daquela época. Existem informações, existem relatos de que o ministério do apóstolo Paulo chega até os confins da terra conhecida daquela época, que chegava à China, à Índia, à Mongólia. Relatos de que, por causa do trabalho que ele desenvolveu naquela época, cerca de 2000 anos atrás, o Evangelho de alguma forma chegou, alcançou resultado, inclusive nesses países onde a Bíblia não cita. A Bíblia não coloca a Índia, a China, não coloca esses lugares para dentro, não traz para dentro do texto bíblico, mas a mensagem de salvação era para o mundo inteiro. E chegou até lá. Chegou até lá. Existem informações que o discípulo chamado Tomé, aquele que duvidou, aquele que contestou, aquele que achou que não era Jesus, não é possível. O ministério dele foi todo desenvolvido na Índia. E se a Índia ainda tem um traço do Evangelho, deve-se ao discípulo chamado Tomé, que chegou lá antes dos nossos missionários atuais. E que quando a gente começa a falar de Jesus, quando a gente começa a pregar e anunciar uma mensagem de salvação, existe no imaginário, existe no folclore da Índia algumas histórias que se assemelham à história de salvação que nós anunciamos lá neste tempo. São histórias de 2000 anos atrás, que chegaram antes de nós, mas que servem de start, de começo, de início, para anunciar a Jesus Cristo. Mas, quando Paulo começa a escrever a Timóteo, e aí a gente já entra no capítulo 2, ele fala: seja forte na graça de Jesus. Veja lá. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa de estarmos unidos com Cristo Jesus. Ele também diz o seguinte: Timóteo, seja fiel ao transmitir a palavra. Seja fiel ao transmitir a palavra. Um pouquinho mais para frente ele fala o seguinte: seja corajoso como um bom soldado. Mais para frente, naquele mesmo capítulo, ele fala assim: seja disciplinado como um atleta. Mais para frente, seja trabalhador como um fazendeiro. Depois, seja diligente como um obreiro. Ele vai citando situações do cotidiano, de pessoas que Timóteo está cansado de conhecer, de se relacionar. Pessoas que nós, muitas vezes, conhecemos e nos relacionamos. Existe algum soldado aqui? Levanta a mão. Alguém que seja policial militar? Quem conhece um policial militar? Levanta a mão. Todo mundo conhece. Todo mundo. Quem conhece um fazendeiro? Levanta a mão. Um agricultor, alguém que esteja plantando. A gente conhece. Faz parte do nosso imaginário. E aí quando Paulo começa a listar todas as coisas e começa a orientar a Timóteo: Timóteo, pensa nisso. Timóteo, olha para lá, veja o que ele está fazendo, faça da mesma forma, faça com que o seu ministério aconteça e cresça da melhor maneira possível. Se dedique, seja diligente. Quantos aqui sabem o que significa diligente? Diligente significa o seguinte: quando você tiver que fazer alguma coisa, faça bem feito, faça para valer e faça para ser muito bom da primeira vez. Cuide dos detalhes, não desista, persevere, faça a coisa acontecer, seja diligente. Ou você acha que um agricultor não precisa ser diligente? Vem a chuva, vem a inundação, vem a seca, e ele precisa perseverar, precisa ser diligente, precisa tentar de novo, precisa fazer de novo. E todas as vezes
pensando no melhor, pensando em alcançar o alvo, obter todos os benefícios daquele seu trabalho. Paulo orienta Timóteo um pouquinho mais para frente, lá nos versículos 20 e 21, seja um belo vaso e deixe-se ser preenchido por Deus. Eu queria ler esse trecho da Bíblia. Acompanhe a leitura. Numa cozinha bem equipada, não há apenas taças de cristal e utensílios de prata, mas na cozinha também tem latas usadas e baldes de lixo. Alguns recipientes são usados para servir jantares chiques e outros para recolher as sobras. Timóteo, preste atenção. Torne-se um recipiente de Deus, que Deus possa usar para oferecer o que há de melhor a seus convidados e assim abençoá-los. Olha que lindo isso. Que texto. Que texto. Timóteo, deixe-se usar por Deus completamente. Timóteo, deixe que Deus te preencha de toda sorte de bênçãos, para que você seja bênção ainda maior na vida das pessoas. Ele poderia muito bem ter sido um crente mais ou menos. Quantos aqui são um crente mais ou menos? Não tem coragem de levantar a mão agora, né? Eu conheço muitos crentes mais ou menos. Muito provavelmente estou olhando para alguns deles aqui. Ai, pastor, pega leve. Deus quer usar a nossa vida como sendo um recipiente para oferecer um jantar de luxo, carregado de bênçãos, Ele quer que você seja a melhor pessoa do mundo. Ele quer que você contenha dentro de si e apresente para os outros a melhor mensagem do mundo. Ele quer fazer você se transformar num canal de bênção para todas as pessoas com quem você se relaciona. E não é um jantar mais ou menos, não, é um banquete espiritual, e nós somos os utensílios, nós somos os vasos, e aí a gente sempre faz a relação com aquele vaso de barro, aquele que a gente joga no chão até para servir de exemplo, e a gente fala assim: Senhor, molda-me, usa-me, transforma-me. E a gente canta isso para cima e para baixo. Mas Deus quer que nós sejamos o melhor vaso, que contenha a melhor mensagem, e que seja a bênção o maior possível para todas as pessoas. Timóteo, não seja um crente mais ou menos. Filho de Jacopiranga, não seja uma igreja mais ou menos. Seja uma igreja que ofereça o melhor, sempre, diligentemente. Que tipo de vaso, que tipo de recipiente é você? E que tipo de mensagem você está sendo canal, sendo instrumento para a vida das pessoas, para a vida uns dos outros, para a vida daquelas pessoas que estão ali fora e não ouviram falar de Jesus ainda, não conhecem o Salvador, que é transformador, que tem uma mensagem de vida eterna, de esperança eterna, de alegria eterna. Timóteo, atenção, nem tudo são flores nesse seu ministério. Filho de Jacopiranga,
nem tudo são flores. No ministério que vocês têm desenvolvido e que precisam desenvolver aqui em Jacopiranga. Acompanhe comigo. Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. E veja se aquilo que Paulo está escrevendo para Timóteo há 2000 anos atrás não se parece com aquilo que a gente vê no dia a dia aqui no nosso país, aqui na nossa cidade. Timóteo, não seja ingênuo. Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontrole, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Eles vão fazer da religião apenas um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Timóteo, fique longe deles. Timóteo, fique longe deles. Se você está aqui na igreja hoje apenas para o espetáculo, apenas para ouvir e cantar as músicas, apenas para assistir uma coreografia, se você veio esperando que o espetáculo de hoje seja melhor do que o espetáculo de domingo passado, se você não está muito prestando atenção naquilo que está sendo cantado, por você inclusive, se você, ao vir para a igreja, vem por causa de alguém que não seja Jesus Cristo, ou se você não vem mais para a igreja com tanta frequência como gostaria de vir, por causa de alguém que não é Jesus Cristo, você quase se enquadra nessa lista que eu li. Apesar de, desculpa a palavra, arrotar uma espiritualidade verdadeira, de servo fiel, de zeloso. Afinal de contas, eu venho todo domingo de manhã, eu venho todo domingo à noite. Mas durante a semana, poucos sabem que você é o servo fiel, bonito e cheiroso de domingo. Você se enquadra aqui nessa lista. Você se enquadra nessa lista. Tempos cruéis virão, Timóteo. Filme de Jacopiranga. Estamos agora, vivendo tempos cruéis. Eu gostaria muito que todas as pessoas que estão aqui fossem vasos para o banquete espiritual que Deus quer oferecer a toda Jacopiranga, a todo o estado de São Paulo. Nós somos do Paraná, a todo o estado do Paraná, ao Brasil, ao mundo todo, as meninas da Índia, tempos cruéis virão. E eu oro, peço a Deus, para que você não esteja incluído naquela lista ali. Uma lista forte, uma lista de pessoas que o próprio apóstolo Paulo fala assim: fique longe delas. Fique longe delas. Filho de Jacopiranga, não queira fazer parte dessa lista. Não queira fazer parte dessa lista. Timóteo, pregue a palavra aqui. Pregue a palavra. Filho de Jacopiranga, pregue a palavra.
Acompanhe a leitura. 2 Timóteo 4, 1 e 2. Não sei como dizer isso de modo mais veemente. Deus está na sua retaguarda, Timóteo. O próprio Cristo é o juiz, com a palavra final sobre todos, vivos e mortos. Ele está para se manifestar como o reino. Portanto, intensifique o trabalho de divulgação da mensagem e seja vigilante. Desafie, advirta, insista com os seus ouvintes, não desista. Use uma linguagem compreensível. Timóteo, fala a língua do povo. Timóteo, abandona um pouco o evangeliquez. Timóteo, viva de forma que as pessoas possam ver a vida que você está vivendo e possam compreender o significado que Cristo tem na sua vida. Pregue, insista, saiba divulgar essa mensagem com os seus. Quando eu leio dessa forma que estou lendo para vocês, nessa versão que estou lendo para vocês, o texto parece ganhar sabor diferente, parece ganhar uma compreensão diferente, uma dimensão diferente. Nós nos acostumamos a conhecer, a aprender, a estudar a Bíblia, nos dedicamos integralmente às vezes a isso, fazemos isso o tempo todo, seja na escola bíblica dominical, seja num pequeno grupo, seja no culto no lar, seja numa atividade da União Feminina no sábado, comemorando cerca de sei lá quantos anos, quantos séculos de existência da União Feminina aqui nessa igreja. Mas, gente, o que é que a gente vai fazer com tudo isso que a gente sabe sobre a palavra de Deus? Você vai guardar só para você? Você vai guardar só para você? Ah, é bom, eu quero para mim. Gente, é bom, eu quero para mim. Mas Jesus nos dá uma ordem. Façam discípulos. Façam discípulos. Coloquem tudo aquilo que vocês já sabem, tudo aquilo que vocês já aprenderam no decorrer da história dessa igreja. Vou fazer uma pergunta: tem algum membro fundador aqui nessa igreja vivo ainda? Não? Quem é o membro mais antigo da igreja? Quantos anos ele está aqui? Meu irmão, quantos anos o irmão está aqui na igreja? O senhor tem 75 anos de idade, desde que nasceu era aqui. Meu pai, começou em outro canto. Gente, meu irmão, o irmão aprendeu muito, não aprendeu? Com os pastores, com os pregadores, com os professores de escola bíblica dominical. Muito provavelmente o irmão já desempenhou várias funções aqui na igreja. O irmão conhece muito da palavra. Eu tenho 20 e poucos anos. Não, tenho mais. Eu tenho 48 anos de idade. Eu já aprendi muito com os pastores nas igrejas por onde passei. Tenho certeza que todos os irmãos já aprenderam. Gente, está na hora de colocar em prática o que nós aprendemos. Colocar em prática o que aprendemos. Está na hora de estendermos as mãos àqueles que estão chegando e capacitar essas pessoas que estão chegando para poderem nos substituir, para poderem assumir funções na igreja no mesmo nível de todos aqueles que têm servido a igreja desde sempre. Está
Está na hora, e agora eu vou falar aos mais idosos um pouco, de fazer o que Paulo fez, de escrever uma carta aos Timóteos jovens, aqui da PIB de Jacupiranga, e dizer aos Timóteos jovens aqui da PIB de Jacupiranga o seguinte: preguem a palavra, preguem a palavra, preguem a palavra. Não estou dizendo que você precisa passar o cajado e agora te vira. Te vira. Tem um amigo meu que fala assim, TVM. Sabe o que é TVM? Te vira malandro. Ele dá alguma coisa para a gente fazer e fala assim, TVM, TVM. Não é isso, gente. Não é isso. Mas oferecer, capacitar os que estão chegando, de maneira que eles possam amadurecer nesse projeto de vida cristã, de vida espiritual. E que ou hoje, ou a semana que vem, ou o ano que vem, ou daqui 5 anos, 10 anos, e vários Timóteozinhos e Timóteazinhas saíram por aqui, como é a igreja que vocês vão deixar para eles? Como é essa igreja? Como é essa igreja? Como é a vida? Como é o exemplo que você está oferecendo para esses Timóteozinhos e essas Timóteazinhas? Qual o legado? O que você vai deixar? Quem é o seu discípulo? Paulo. Quem é o seu Timóteo? Quem é o seu Timóteo? Mulheres, daqui para frente eu vou falar para vocês, só para vocês. Homens, se vocês quiserem ir embora, fiquem aí. Acompanhem comigo a leitura de Timóteo, de Paulo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Veja só o que está escrito. Mulheres, prestem atenção. Quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Aprendeu e tem convicção. Pois você sabe bem de quem você aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Tem uma versão da Bíblia que fala assim: você recebeu as Escrituras desde muito cedo, com o leite da sua mãe. Com o leite da sua mãe. Timóteo, prega a palavra. Timóteo, seja diligente. Timóteo, faça igual um soldado, igual um fazendeiro, igual um agricultor. Timóteo, crie estratégias. Timóteo, faça as coisas. Coloque em prática tudo o que você aprendeu, desde que a sua mãe estava te amamentando. Levanta a mão quem é crente desde sempre. Nem sabe muito bem que dia que se converteu. Só sabe que estava na igreja um dia e estava aqui. Quem está aqui na igreja desde que nasceu? Nosso irmão lá está há 75 anos aqui. 75 anos aqui. Como que é o seu nome, irmão? Virgílio. Coloque em prática tudo o que você aprendeu desde quando a sua mãe te amamentava. PIB de Jacupiranga,
coloque em prática tudo que vocês aprenderam desde o tempo que a sua mãe te amamentava. Mães, mulheres aqui presentes, ao amamentar, ao ensinar seus filhos, faça como a Loide. Alguém já ouviu falar da Loide? É a mãe do Timóteo. Esse Timóteo da nossa história. Faça como ela. Ensine desde sempre seus filhos. Ensine. Eduquem seus filhos no caminho em que devem andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Até quando envelhecer, não se desviará dele. E se ele se desviar por algum motivo, alguma contingência, sabe o que vai acontecer toda vez que ele fizer ou pisar na bola, fizer alguma coisa errada, pisar na bola? Sabe o que vem à mente dele? O que minha mãe ensinou, o que eu aprendi na igreja. É isso que vem à nossa mente. O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo, de tudo. Mães, eduquem seus filhos, guiem seus filhos. Sabe o que significa guiar seus filhos? Não significa isso aqui, ó. Não significa, filho, vai lá para a igreja, vai lá para a igreja, vai lá para a igreja. Não, não. Guiar significa pegar pela mão. Pega pela mão. Conduza seu filho, guie seu filho até a igreja. Durante o dia da semana, mostre para o seu filho como um verdadeiro cristão deve viver, deve se comportar. Mães, não deleguem, não terceirizem a educação de seus filhos. Não é o professor da escola bíblica dominical deles que vai ensinar muita coisa para eles, não. Tudo bem, ele vai ensinar. Mas não fique na expectativa de que simplesmente porque seu filho está na escola bíblica dominical, que ele está aprendendo tudo. Não terceirizem. Não terceirizem a educação de seus filhos. Assuma isso para você. É seu compromisso. É seu compromisso. Acompanhe a leitura de um outro texto da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. E a gente já está caminhando para o final. Olha só. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Eu falei agora que a Loide era a avó. Que a Loide era a mãe. A Loide é a avó. A Eunice é a mãe do Timóteo. A mesma fé que elas tinham é a mesma fé que você tem. Cabe aqui uma pergunta. A mesma fé que você tem é a fé que o seu filho tem hoje. Aonde você errou? Se a sua resposta foi não. O que é que você está fazendo agora, para reverter esse quadro? Ainda é tempo. Ainda é tempo. E eu estou falando só para as mulheres. Os homens que estão aqui não estão ouvindo nada. Sabe por que eu estou falando só para as mulheres? Porque os homens têm uma grande dificuldade. Nós somos toscos. Quem é tosco aí? Homens. Só eu? Sem chance. Sem chance. Nós homens, nós nos perdemos. A gente não sabe fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente tem uma série de dificuldades.
e pedir para a gente cuidar da casa, varrer a casa, ensinar os filhos, lavar roupa, lavar louça, não dá para contar nem até 3. Nós homens temos muitas dificuldades, mas vocês são especiais. Vocês são capacitadas por Deus para fazerem coisas as mais absurdas possíveis, as mais diferentes possíveis. Vocês vão dar conta de todas elas da melhor maneira possível. E quando o marido chegar à noite, a comida está lá. Mas pastor, que papo mais machista é esse seu, hein? Vocês são especiais. Vocês podem demais, demais. E se existe uma responsabilidade que vocês, mulheres, precisam assumir, é de fazer a mesma coisa que a Eunice e que a Loide fizeram. Ensinar os Timóteos das suas vidas. Ensinar as Timóteas das suas vidas. Fazer diferença na vida delas. Fazer diferença na vida delas. Hoje, eu falei sobre 3 personagens. Falei sobre os Paulos, que estão aqui na minha frente. Eu falei sobre os Timóteos, que estão aqui na minha frente. Eu falei sobre as mães, que estão aqui na minha frente. E para cada um de vocês, para cada um de nós, existe uma prática de vida que precisa ser desenvolvida daqui para frente. Paulos, e se você acha que você é um Paulo, provavelmente você é um Paulo. Quem são os seus discípulos? Paulos. Quem são os seus Timóteos? Paulos. Para quem é que você vai entregar o bastão? Paulos. Para quem é que você vai entregar a história que você conhece dessa igreja e vai falar assim para ele? É com você, Timóteo. É com você, daqui para frente. É com você. Timóteos, prestem atenção, muita atenção ao que os Paulos da PIB de Jacupiranga estão fazendo, estão falando, estão ensinando. Prestem muita atenção. Sabe por quê? O Paulo aqui da história foi o último livro que ele escreveu. Foi a última carta que ele escreveu. Tudo que ele podia escrever, tudo aquilo que ele podia fazer, ele já fez. A única coisa que ele podia alertar aos Timóteos é: vejam o que foi que eu fiz. Vejam a fé que eu confessei. Vejam o Cristo que eu anunciei. E façam a mesma coisa. Deem seguimento. Prossigam fazendo. Paulos, Timóteos, da PIB de Jacupiranga. Qual é a igreja que vocês vão deixar para aqueles pequeninos que saíram daqui? O que é que você vai ensinar a todos eles? Qual é a carta que você vai escrever para eles? Qual a responsabilidade que você está assumindo para você? Para você, a responsabilidade é sua, para você. Aí, na educação dos seus filhos, dos seus próprios filhos, ou desses pequeninos que saíram por aqui. Qual é a responsabilidade?
O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Que igreja você vai deixar? Qual é a igreja que você vai deixar? Qual é a igreja que você está construindo hoje? Que daqui 30, 40, 100 anos vai existir lá no futuro. O que é que você está fazendo com a sua salvação? Um dia você levantou a mão e falou assim: Jesus, eis-me aqui, eu te aceito, eu te aceito. Muito obrigado porque o Senhor morreu por mim. Muito obrigado porque o Senhor morreu na cruz e me salvou, perdoando os meus pecados. Um dia você disse isso. E esse mesmo Jesus que morreu por você, morreu por mim, esse mesmo Jesus te deu uma ordem. Te deu uma ordem. E a ordem é: faça discípulos. Paulo fez vários discípulos. Um deles, a gente leu uma carta que Paulo enviou para ele, Timóteo. Um deles. Paulo fez tantos discípulos, tantos discípulos, tantos discípulos, que a mensagem de salvação chegou aqui, a essa cidade. E ele continua fazendo discípulos até hoje. Uma simples leitura das suas cartas, pessoas se convertem até hoje. Ele continua fazendo discípulos com as cartas que ele escreveu e que nós temos em nossas mãos até hoje. E você? E você? O que é que você está escrevendo? Qual é a história da sua vida? O que é que você está fazendo com a responsabilidade que o nosso Senhor Jesus Cristo deu para mim, deu para você, deu para todos nós? Para todos nós. Você levantou a mão e aceitou Jesus Cristo? Assuma a sua responsabilidade. Ela é sua. É sua. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui na tua casa. Nós lemos a tua palavra. Nós vimos alguns exemplos de pessoas que colocaram em prática tudo aquilo que aprenderam. Paulo colocou em prática, Timóteo colocou em prática, a Eunice, que é a mãe do Timóteo, a Loide, colocou em prática. Timóteo cresceu, se desenvolveu, se tornou um líder da igreja primitiva. Paulo foi um missionário exemplar, fez diferença e faz diferença ainda hoje na vida de tantas pessoas. Mas, Senhor, nós estamos aqui hoje em Jacupiranga, dentro da tua igreja, e a tua igreja aqui chama Primeira Igreja Batista em Jacupiranga. E eu estou olhando para pessoas que um dia levantaram suas mãos e falaram assim: Senhor, eis-me aqui. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me salvou. Senhor, que bom é ter essa certeza. Senhor, como é bom saber disso. Mas, Senhor, eu estou aqui dentro da PIB de Jacupiranga e a gente está falando de colocar em prática tudo aquilo que conheceu. Senhor, usa todos esses vasos que precisam ser para um banquete luxuoso, um banquete espiritual, um banquete dos mais lindos possíveis. E aquilo que eles vão oferecer, aquilo que eles vão agregar em suas vidas, aquilo que eles vão anunciar nesse banquete, é a mensagem de salvação. Senhor, que essa prática de vida cristã floresça, apareça e impacte essa cidade de uma forma tão tremenda, Senhor, tão tremenda, que a gente possa ouvir dizer, ouvir falar:
sobre o que Deus tem feito nessa cidade, através de todos esses vasos, de todas essas vidas, de todas essas pessoas. Senhor, que todas essas pessoas aqui não façam parte daquela lista de pessoas que apenas estão fazendo uma vida cristã de mentirinha, uma vida cristã de faz de conta, mas que sejam verdadeiros, fiéis, transparentes, respeitosos, sábios, Senhor, sábios da Tua palavra, e que façam viver, façam cumprir, façam justiça, serem chamados de Teus filhos, de Teus filhos, de Teus servos, de Teus amigos, Senhor. Que eles possam verdadeiramente, Senhor, anunciar a Tua palavra aqui em Jurupiranga e impactar muitas vidas, colocando em prática, Senhor, tudo aquilo que eles já conhecem. Senhor, que os Paulos dessa igreja possam escrever cartas aos Timóteos dessa igreja, e que essa igreja, Senhor, possa ser uma igreja viva, atuante, impactante, hoje, com os Paulos e com os Timóteos que aqui estão, mas lá no futuro, Senhor, lá no futuro, uma igreja que clama, que prega, que anuncia, que pratica e que vive o Teu Evangelho, sempre, sempre, sempre. Senhor, o Senhor prometeu, o Senhor disse que quando nós usarmos o poder que o Espírito Santo dá a cada um, o Senhor acrescentaria aqueles que iriam sendo salvos. Senhor, essa é uma promessa Tua. Vai acrescentando, Senhor, aqueles que serão salvos aqui em Jacupiranga, porque o Senhor está usando grandemente a vida dessas pessoas que aqui estão, grandemente. Abençoa, Senhor, abençoa. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que eu amo. Amém.